Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com Lourdes Carolina Gagetti. Estamos falando sobre o livro O Amor Foi Mais Forte, que é a continuidade daquela trama do livro Marcados pelo Passado. Na verdade, não é assim, você tem, como você já falou, tem uma continuidade, mas nós vamos dar um fechamento naquela história que ficou lá meio... inconclusa. É isso, né? Então, vamos falar um pouquinho dessa história. Noélia ficou de um lado, Escobar de outro, né? Cada um numa cidade, né? Escobar casado, Salvador casado com uma outra jovem, e Noélia ficou só, teve seu filho, Escobar teve também um filho, é isso? Na verdade, o livro termina, ela não teve o filho ainda. Na história do Marcados pelo Passado, ela apenas desiste de fazer o aborto, né? Ela assume o filho, ela tem uma grande ajuda da amiga Kirian dela, que também é uma personagem que já teve ligações muito fortes com ela no passado, e que dá uma mãozona para ela nessa questão aí de não fazer aborto, né? E então ela assume o filho, mesmo sabendo que é sozinha, ela não vai mais procurar o Escobar, porque sabe que ele se casou, que inclusive a mulher dele também estava esperando um bebê, né, esperando um filho. Então ela assume a situação, resolve lutar sozinha e criar o filho dela sozinha. O livro acaba aí. Isso, que é uma coisa interessante, que acho que daí a gente já tira o ensinamento, né, Lourdes? Porque quando nós aceitamos com resignação as situações que nós não podemos mudar, isso é um ponto positivo na nossa vida, né? Sim, exatamente. Você não pode mudar, então você aceita, né? Confia em Deus, né? E segue tua vida da melhor forma possível. Certo. Foi o que a Noélia fez, né? Ela começa o livro O Amor Foi Mais Forte, nós vamos ver que ela teve esse filho, foi um menino, a quem ela dá o nome até de Escobar também, e mais o nome do pai dela. Então, esse menino cresce muito mimado, muito cuidado às mamães de hoje em dia, né, que mimam demais os seus filhos, né? Hoje em dia se mima muito o filho, porque geralmente a mãe trabalha fora, aí quando ela chega, ela quer compensar a ausência dela. Então, ela não sabe falar não. Né? A criança cresce sem ouvir um não. E tem tudo, né? Tem tudo, E a criança precisa de limites, nós sabemos disso, né? Uma boa mãe, uma boa educadora sabe que a criança precisa ter limites. Até porque a vida nos limita. Exatamente. Quanto não ela vai ouvir pela vida fora, né? Então, se ela não está acostumada a ouvir o não, o primeiro não que ela ouvir lá fora, ela vai desmoronar, né? Caiu o meu mundo. Me falaram não. Muitos motivos da depressão são por conta dessa situação, né? Isso, exato. De imaturidade mesmo, né? Exatamente. E aí, essa amiga dela percebe que ela está fazendo isso para compensar a falta do pai. Compensar a ausência dela, porque ela também precisa trabalhar, ela tem a mãe doente que mora com ela, né? A mãe é paralítica e ela mora com a mãe. E nós vamos saber no livro também o porquê que ela tem esse karma, digamos assim, de cuidar da mãe paralítica, né? O porquê também que a mãe está ali naquela cadeira de roda, dependendo da filha, né? Então ela quer compensar o filho, então ela começa a estragar o menino com tanto mimo. E é justamente essa amiga que chama a atenção dela, que ela está fazendo errado. Ela está estragando o menino. Quantos avisos nós temos, quanta inspiração nós temos e não damos ouvido, né? Exatamente. Eu acho que essas situações nos alertam para o nosso dia a dia. Eu acho que o bom do romance, né, é para quem ainda não consegue ler os livros doutrinários, né, é interessante se ater a esses ensinamentos para que nós não incorramos nos mesmos equívocos, nos mesmos erros. Exatamente. Né? Porque mimar filho, você está fazendo com que ele seja um adulto imaturo. Com certeza, imaturo e, sabe, incapaz de tomar uma atitude, ele precisa sempre de muletas, né? E quando uma amiga nos chama atenção, nós tomamos como uma crítica e deixamos de ser amigas
né, de ser amigo por conta da crítica que nós ouvimos. E geralmente é uma crítica construtiva, é para o nosso próprio bem. Exatamente. Se a gente analisar friamente, né, conscientemente, vamos perceber que realmente nós estamos indo para um caminho tortuoso e que nos ia levar para piores situações, né? E a responsabilidade dos pais é muito grande, e ela principalmente, a responsabilidade dela era dupla, ela tinha que ser o pai e mãe, né? E um fato que acontece também, o Escobar, ele lá na Bahia, ele não fica sabendo o que ela teve, se foi menina ou se foi menino, como que tá, nada. Ele simplesmente ele se desvinculou da Noélia, ele não sabia mais nada a respeito dela. E ela, através de um amigo dele, estava sempre sabendo, né? Inclusive foi através desse amigo que ela soube que ele também tinha uma filha, que era quase da idade do filho dele, né? Que ele não sabia, no livro diz, mas ele não sabia ainda, né? Ele se perguntava, que será que a Noélia teve? Será que ela fez o aborto? Será que ela teve o filho? Será que é menina? Será que é menino? E aí o menino também cresce com essa falta do pai, né? Ele cresce meio revoltado por não ter pai. Apesar de ser mimado, estava revoltado. Apesar de ser mimado, ele estava revoltado porque ele via os coleguinhas dele no dia dos pais, né? Falarem dos pais, dar presente, e ele não tinha pai. Então ele se magoava muito com isso, foi muito traumático para ele. Assim, a falta de diálogo, a falta de compreensão, né? A falta de resignação leva a essas situações que pioram a vida, né? Pioram o viver, pioram o conviver, né? E muitas vezes acontecem situações que nos comprometem ainda mais com a lei, né? Mas nós vamos falar isso já, viu, Lourdes? Vamos falar um pouquinho mais, daqui a pouquinho, dessa história. Porque agora eu quero convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos. Se você tem, de certa forma, vontade de auxiliar, de ajudar, de colaborar, a que mais pessoas tenham acesso a essa informação, a essa orientação, a esse consolo que a doutrina espírita nos proporciona através desses livros, através de outras situações, enfim, de toda a programação da nossa rede Mundo Maior de TV, você pode nos ajudar. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 18 38 e colabore para que mais pessoas tenham, como nós, a bênção da informação, do consolo, da orientação. Faça com que o mundo se torne melhor. Nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos falando de O Amor Foi Mais Forte.